Boa noite, amados. Graça e paz. Alegria estar com os irmãos depois de um dia tumultuado. Misericórdia. Falei, Deus tem que ser muito abençoado lá hoje à noite, porque foi uma peleja, não é? O nosso voo estava marcado para as 11, nós chegamos às 10 no aeroporto. Aí, em cima da hora, cancelaram. Aí nós fomos lá fora do aeroporto. Aí passaram para as 17 horas. Aí eu fui para casa. Moro no Rio, então voltei às 4 horas para fazer check-in, tudo direitinho. Aí, quando você entra no aeroporto, o voo não está lá, não é? Na página do aeroporto Santos Dumont, voo cancelado. Falei, pô, de novo, eu vou embora para casa. Falei, não, vou esperar um pouquinho mais. Aí o voo não aparecia lá no painel do aeroporto. Aí deu 5 horas, o seu voo era 5h20, e o painel não mostrava o voo, mostrava um outro voo, que não era o do que a gente tinha feito check-in, e o que a gente fez check-in não tinha voo, ninguém falava nada no aeroporto, no microfone. Eu falei, eu vou embora. Aí desci para sair do aeroporto, e a gente sai para a direita, no Santos Dumont. Aí eu falei, pô, vou dar uma entradinha aqui na esquerda, onde tem alguns portões ali do subsolo. Aí cheguei lá no portão do subsolo, tem lá a plaquinha do voo 2331, Ribeirão Preto. Eu falei, gente, está embarcando. Aí eu fui lá no menino, esse voo aqui está indo para Ribeirão Preto, tá? Pô, por que não está no painel? Ah, nós estamos com problema no painel. Eu falei, vocês estão com problema na empresa. Tá tudo ruim. Viemos no voo para cá com 10 pessoas. Acho que todo mundo perdeu esse voo, cara. Porque eles não avisaram, não estava no painel, no site da empresa não estava. Eu acho que muita gente que viria no voo da manhã e da tarde, tem um voo de manhã, outro 16h50. Os dois foram cancelados, passou para 17h20. E eles não anunciaram no painel, em lugar nenhum. O pessoal foi embora como eu estava indo embora. Por acaso eu indo embora, porque eu vou passar aqui um pouquinho. Deve ter sido Deus, provavelmente. E aí eu vi lá no cantinho o embarque para Ribeirão Preto. Eu já estava quase com raiva de Ribeirão Preto. Falei, pô, que cidade difícil de chegar nessa cidade, não é? Mas nós chegamos e vai ser uma bênção, minha amada. Que alegria estar com vocês nessa noite pela primeira vez. E já começa a orar pelo Leone, para que Deus dê sonhos maiores a você. Sonhar com esse NI é um sonho muito pequenininho. Então, que Deus te dê melhores sonhos, irmão. Ribeirão precisa de gente que sonha mais alto. Romanos capítulo 4, versículo 25. Eu queria conversar um pouquinho com vocês nesse texto. Estamos na sexta-feira da Paixão, dia no qual Jesus Cristo foi crucificado. Estamos vivendo a semana de Páscoa. E eu acho que essa conferência não foi à toa nessa data, né? Então deve ter alguma coisa a ver com a Páscoa. E eu queria conversar um pouquinho sobre essa conjuntura da Páscoa com vocês. Não vou me demorar, prometo. Eu queria ler só um versículo, Romanos capítulo 4, verso 25, que diz assim, falando a respeito de Jesus: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. O qual foi entregue, vamos juntos? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Ou foi ressuscitado para a nossa justificação. Eu acredito que você já tenha ouvido Davi Lago. Davi Lago é um mestre, né? Moleque cabeção é aquele Davi Lago. Já deve ter dado uma aula de Páscoa para nós hoje, provavelmente. Mas eu queria conversar um pouquinho sobre esse versículozinho que fala sobre por que ele foi entregue e por que ele ressuscitou. Esse texto diz que a morte de Jesus foi proposital e a ressurreição também. E para ele ressuscitar, evidentemente, ele teria que ter sido entregue, ele teria que ter sido morto. Então, desde sempre, a gente vê, nós que estudamos a Bíblia, vemos falar de Jesus e já vemos a respeito dele lá no próprio Evangelho, Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando fala da cabeça da serpente e do calcanhar da descendência da mulher. Então, já falava de Jesus. Então, desde o Éden, Jesus é projeto de Deus. Desde o Éden, o que a gente vive é projeto de Deus. E lembrar disso é bom para fortalecer a nossa fé, porque muitas vezes nós olhamos para o que vemos como sociedade, a sensação que nós temos é que o barco está desgovernado. A sensação é de que não tem mais ninguém no controle, de que Deus perdeu o controle da sua criação.
como eu vi há bem pouco tempo atrás. Não é? Não, isso está tudo planejado, ele foi entregue por uma razão, ele ressuscitou por uma razão, ele nasceu por uma razão, está tudo planejado, ainda há um Senhor no controle, não perca a esperança. Eu me lembro que, quem me acompanha aqui já deve ter me ouvido falar sobre isso, eu estava num fórum na UFRJ, falando sobre cidadania, saúde e espiritualidade, e eu fui convidado para sentar à mesa e eu dei a minha fala no fórum, no Instituto Nacional de Saúde Pública, e aí, depois das conversações, nos debates, uma universitária me interpela, quase que debochadamente, né? Ela fica em pé, pergunta uma pergunta para o pastor. Aí ela fala assim, poxa, até que para um pastor o senhor falou direitinho. Quase que eu falo, obrigado pelo elogio, né? Um homem burro como o pastor falar direitinho, né? Ela falou, pena que o senhor aqui na academia terminou falando um texto da história da carochinha, que é a Bíblia. Aí todo mundo começou a rir, não é? Porque o universitário sabe tudo, você sabe disso, né? Ele só não sabe que não sabe, mas o resto ele sabe tudo. Aí ele fala assim, mas eu pergunto, mas por que a história da carochinha? A história da carochinha é a Bíblia. Nós estamos numa universidade federal falando sobre saúde e espiritualidade. E eu terminei minha fala citando um salmo. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Aí ele fala, sua fala foi até muito legal para um pastor, aliás, foi muito boa. Mas quando o senhor termina com essa historinha da carochinha, o senhor jogou sua falha por terra, porque há um erro semântico nessa sua palavra. Ela foi descrevendo, falando aquelas palavras difíceis, tentando impressionar todo mundo. E onde é que está o erro? Ela falou assim, seu texto lido foi, o Senhor é bom. Eu falei, Salmo 34, 8. Então, há um erro aí, pastor. Senhor não é aquele que dirige, que rege, que tem o controle, que está com o cetro na mão. Eu falei, E bondade não é uma característica daquele que não é corruptível, que não pode ser contaminado pelo mal? Eu falei, Então, tem um erro aí, pastor. Porque se o Senhor é bom, ou ele não é Senhor, ou ele não é bom. Porque se ele é Senhor e rege, como é que a gente pode explicar tanto mal na terra, tanta desgraça na terra, tanta corrupção na terra, tanta enfermidade na terra, tanta impunidade na terra? Então ele não pode ser Senhor, e se ele for Senhor, então ele é bom. Ou uma coisa ou outra, pastor. As duas não dá. Aí o pessoal riu, né, dizendo, caramba, pegou o pastor agora, o pastor está vermelho, preto ficando vermelho, quase flamenguista, né? Quase que é uma heresia para mim, que eu sou vascaíno, mas preto vermelho. Aí eu falei, engraçado, eu acredito no Senhor e na bondade dele exatamente por isso aí. Porque na cabeça de vocês, a existência do mal é a ausência do bem e a ausência de um Senhor, de um rei, de alguém que domina. Para mim é exatamente o oposto. Para mim, o Senhor é bom e a sua bondade dura de geração em geração e eterna. Eu falei assim, se Deus fosse acabar com o mal na terra, eu perguntei a ela, você ficaria viva? Aí ela falou, como assim? Você é perfeitamente boa? Não, ninguém é, então. Para Deus acabar com o mal, tinha que matar você, né, minha filha? E a mim também, né? Por que ele não acaba com o mal? Por amor a mim e a você. Porque todos nós já fomos contaminados pelo mal. Então, há um Senhor sim, filha. E há um Senhor bom. E é a bondade desse Senhor que te mantém viva. Porque se ele fosse agir sem a graça e a sua misericórdia, ele acabaria com a gente. Então, a existência do mal também é produto da bondade de Deus. Ou seja, Deus está no controle desde sempre, irmão. Tudo que acontece, seja compreensível aos olhos humanos, à capacidade humana ou não, Deus está no controle. Quando a gente pensa em Páscoa, a gente se lembra de Êxodo capítulo 12. Depois de todas as pragas, o projeto de Deus querendo se estabelecer, e o projeto de Deus é sempre liberdade, sempre o projeto do Êxodo é liberdade para os cativos, depois de 430 anos. Faraó não obedece e vem
a praga da morte dos primogênitos. A gente conhece essa história. Imole um cordeiro, pegue o sangue desse cordeiro e coloque nos umbrais da porta, nos alisares da porta. À meia-noite meu anjo passará e levará todos os infantes, todos os primogênitos de homens e animais que existem sobre a terra. Bom, a gente conhece a história. O anjo passou e aonde ele via a marca do sangue do cordeiro imolado, ele passava por sobre essa casa e ia dar na outra casa. Então, onde havia a marca do sangue, a morte não entrava. Onde não havia a marca do sangue, a morte entrava. Páscoa é Pessac, passagem. É o ato de o anjo da morte, o espírito da morte, a sombra da morte, passar por sobre um alvo possível e só não entrar no alvo possível por causa da marca do sangue. Isso é Páscoa. E no Novo Testamento está dito que Cristo é a nossa Páscoa. Ou seja, o seu sangue, quando toca em mim, quando toca em você, quando o sangue dele nos marca, quando o sangue dele nos batiza, a morte, que é o último inimigo a ser vencido, quando passa por nós, aqui nos leva para destino eterno, porque vê a marca do sangue e nos deixa em paz. O projeto de Deus é vida. Então, Páscoa, literalmente falando, é passagem. A ressurreição, diz o texto, foi para a nossa justificação. A ressurreição de Jesus é uma intervenção divina sobre o império da morte. O seu sangue é derramado, só que o cordeiro que foi derramado ressuscita, para dizer que ele não tem só poder contra o anjo da morte, mas ele tem poder sobre a vida também, não é? Então, o texto diz, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, há uma razão, e ressuscitado para nossa justificação. Páscoa é passagem. Quando eu trago passagem para cá, para o nosso contexto existencial, vivencial, eu não posso pensar mais em Páscoa, amados, só no contexto biológico ou eternal. Tudo que propõe passagem é Páscoa. Eu acredito que quando Deus manda Jesus para nos livrar da morte eterna e nos ensina que nós passamos da morte para a vida, eu entendo também que Ele queria que, como consequência dessa passagem, nós experimentássemos passagens também em outras instâncias dessa existência. Passagem, por exemplo, não só da morte para a vida, mas também passagem do si mesmo para o nós. Eu gosto de falar sobre esse si mesmo, porque nós vivemos num tempo no qual nós vivemos uma overdose dele. É só você parar para pensar quantas fotos você tira de si mesmo todo dia. E a gente não tira só foto de nós mesmos todo dia, a gente publica. E a gente não só publica, a gente fica esperando a adoração, que é o like. E se a adoração não vier, você não gosta daquela publicação, você atira. E aí tira uma foto de si mesmo melhor. Então, quando a gente fala de passagem, a gente não passa só da morte para a vida. A gente passa desse si mesmo do qual a gente vive uma overdose, que é o mesmo si mesmo que Jesus diz, negue antes de me seguir. Porque é esse si mesmo que impede que o nós seja vivenciado. Como eu já tenho dito, há tanto eu em mim que tu não cabe. E que se tu não cabe no meu eu, não nasce o nós. E se não nasce o nós, não é evangelho. Não tem evangelho. Então, quando a gente fala de passagem, quando a gente fala de Páscoa, a gente tem que pensar em algumas passagens pelas quais a gente tem que passar, e vocês vão me entender no discorrer da nossa fala. Nós precisamos viver a passagem do individualismo para o comunitário. É uma Páscoa que a gente precisa viver, seria a Páscoa moderna. A Páscoa do apedrejamento para a Páscoa do perdão. A passagem da fuga, da frouxidão para a inserção. A passagem do coitadismo para a redenção. Da necessidade obstinada de falar para a capacidade inalienável de ouvir, passar da polarização para a comunhão, da busca doentia pela razão para a promoção necessária da paz. Páscoa não é apenas uma data, é uma contínua experiência vivida
porque é passagem. Nós estamos de passagem. Isso é Páscoa. Então, quando a gente fala de Páscoa, ressurreição, diz que essa Páscoa, essa ressurreição, se deu a fim de que produzisse em nós justificação. Para que Jesus ressuscitou literalmente, pastor? Para gerar em você justificação, né? A palavra justificar, ela é de cunho forense, ela não é teológica. Ela é de uma outra área, quem é advogado aqui sabe direitinho disso. É mostrar justiça para com alguém. Justificar é tornar alguém justo. Esse alguém é justo, pastor? Não. Mas ela vai ser tornada justa do mesmo jeito. Por quê? Por esforço alheio. Justificar é tornar justo por esforço alheio. É uma declaração de que alguém saiu de uma posição incorreta para uma posição correta diante de Deus. É uma modificação de posição judicial. Eu estou condenado. Aí vem o Supremo Tribunal Federal e diz, não está mais. Meus crimes foram apagados? Não, eles continuam cometidos. Mas ele não imprime mais castigo sobre mim. Quando Jesus morre, morre por causa do meu crime, minha transgressão. Quando ele ressuscita, ele diz, Neil, essa transgressão já não tem mais poder para gerar culpabilidade. Elas foram praticadas? Foram. Você merece a justa condenação? Mereço. Pois é, mas não vai receber, porque eu ressuscitei para que essa transgressão não tivesse mais poder sobre você. Você agora está justificado. Diante de Deus, diante dos homens, você está numa posição judicial ausente de culpabilidade. Agora, essa justificação, ela muda a priori o nosso caráter? Não, não muda o nosso caráter, não. A justificação, ela muda a nossa posição judicial, de culpado a justificado. Mas não quer dizer que eu já esteja pronto para viver diferente da forma transgressora. É aqui que eu queria que você prestasse atenção. Há uma fala de Freud, que eu gosto muito, que ele disse a um dos seus pacientes, que se transformou num caçador de culpados, porque não conseguiu transformar a sua vida numa vida que valia a pena. E Freud perguntou a ele, qual é a tua culpa na desordem da qual você se queixa? Você diz que a sua vida não vale a pena. E qual a sua culpa na desordem da qual você se queixa? É como aqueles que vivem hoje, que não vivem uma vida que vale a pena, e diz, culpado foi meu pai, culpado foi minha mãe, culpado foi o Papa, culpado foi o Neil, culpado foi o diabo, culpado foi Deus. Vem Freud e diz, e você? Tem culpa nessa desordem da qual você se queixa? Essa fala de Freud, ela me fez ministrar uma palavra na nossa igreja, quando eu falei sobre a descredibilidade do povo chamado evangélico no mundo e no Brasil hoje. Nós crescemos em número, mas não crescemos em credibilidade. Nós crescemos em número, mas não crescemos em influência. Nós crescemos em número, mas não crescemos em consciência. Ninguém acredita em crente, nem crente acredita em crente. Quando alguém chega para você e diz assim, eu sou crente, quer dizer mais nada. Quando alguém diz, sou pastor, piorou. Eu sou motociclista, alguns dias atrás eu fui botar gasolina na minha moto. Ando de mochila. Minha filha tirou a carteira para pegar passagem para ir para a faculdade e não botou a carteira no lugar. Mandei encher o tanque da moto. Quando eu fui pagar, eu falei, brother, estou sem carteira. Ele fez assim mesmo.
E eu entendo. Sou brasileiro e carioca. Aí eu falei, mas, brother, não liga não. Eu moro aqui na rua aqui, eu vou aqui pegar minha carteira rapidinho e volto. Pô, pensa que eu sou otário, irmão? Eu falei, não penso não, cara. Eu moro aqui rapidinho, minha filha tirou, eu vou aqui rapidinho. Aí ele falou, pô, brother, tu não sai daqui não, desculpa aí, não sai não, vamos ter que tirar gasolina. Pô, mas não dá para tirar gasolina desse tanque. Pô, vamos dar um jeito, cara. Aí eu caí na asneira de falar, cara, fique tranquilo, eu sou pastor. Eu falei, meu Deus, pensa na besteira que eu falei. Aí ele falou assim, ó, ipsis litteris, agora que você não sai daqui mesmo. A ficha caiu. Ou o download baixou, agora que fala, não sei. Aí eu falei assim, cara, desculpa pelo que algum pastor fez a você que te faz ter tanta descredibilidade em nós. Mas não somos todos iguais. Aí eu tinha pressa, falei, pô, posso deixar meu relógio com você? Meu relógio valia mais do que o tanque. Deixei o relógio com ele, fui ali, peguei a carteira rapidinho, em 2 minutos, voltei, paguei. E ele falou assim, pô, senhor, me desculpe aí, porque o senhor sabe como é que é? Não sei como é que é, cara, tá tranquilo. Nossa credibilidade está baixa, né, brother? Pô, pastor, desculpa aí, está baixa mesmo. Fui embora pensando nisso. Agora, por que a nossa descredibilidade tá baixa, irmão? Porque grande parte de nós cristãos vivemos a justificação. Teu passado não exerce mais poder sobre você. Mas essa justificação não te garante competência para viver teu futuro. Diferente da forma como você viveu o seu passado. O que vai mudar a nossa vida daqui para frente é a santificação. Na justificação, eu sou liberto dos efeitos do passado. Mas é na santificação que eu vou trabalhar o meu caráter. E a santificação a gente constrói na caminhada diuturna, incessante e ininterrupta com Jesus de Nazaré. É nessa caminhada, e quase sempre longa, longeva e ininterrupta, é que nós vamos tomando a imagem, a semelhança e produzindo os mesmos frutos de Jesus. O que acontece hoje, por que nós temos tanta coisa ruim no nosso meio? Por que tem tanta gente que está dando tanto mau testemunho? Por que a gente tem tanta transgressão perdoada, justificação efetuada, santificação não começada? E é muito importante que a gente entenda isso. Todos os que creem no Cristo ressurreto são justificados pela fé nele. Como diz lá Romanos 5, de 1 e 2, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, que é a própria justificação, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Então, esse é o enredo do que a gente conhece como Páscoa. Ele morre. Por quê, Neil? Que ele morreu nessa sexta-feira? Por minha causa. Por tua causa. Por causa da minha transgressão. Por que ele ressuscitou? Para a minha justificação. Ele me edifica, ele me reedifica, ele me ressuscita, ele viabiliza a minha vida de novo. Só que o que Deus quer de nós não termina aqui. Porque se ele me justifica, ou seja, se ele me livra dos erros do passado, é claro que ele não me livra para que eu repita os erros do passado. Ele me livra para que eu, experimentando o seu amor que produz ressurreição, eu possa viver uma vida de tal forma que, pelo meu testemunho, eu possa mostrar para quem experienciou, ou seja, testemunhou a minha conversão, essa experiência de transgressão para justificação, entenda que o que Deus faz em nós é verdadeiro mesmo. Eu entendo, irmãos, que o que Jesus queria de nós é que nós entendêssemos que nós, os cristãos, os que passamos pela justificação, nós não temos uma mensagem a pregar, nós somos a mensagem pregada. Nós somos a mensagem pregada. Por isso que a Bíblia diz que nós somos uma carta. A carta não fala, a carta é lida. Diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Perfume não fala, exala. E para um tempo como esse, no qual nós estamos vivendo, onde os seres humanos enxergam ouvem com os olhos, escutam com os olhos, ninguém acredita em nada do que o outro fala mais. Nós só acreditamos naquilo que os nossos olhos podem ver.
De modo que hoje nós precisamos muito mais de testemunho do que pregadores. Precisamos muito mais de testemunhos do que faladores. Precisamos muito mais de práticos do que teóricos. Há um exercício que eu faço por onde eu passo, que eu quero compartilhar com vocês, que autentica isso que eu estou dizendo. Eu queria que você soltasse o que você está na mão e tem alguma coisa na tua mão. Solta um pouquinho. Faz um exercício comigo rapidinho. Esfrega a tua mão assim, ó. Vamos fazer um exercício comigo. Tem que mornar a mão, tá? Se não mornar, não funciona. A minha já mornou. Mornou a tua? Já, não já? Fecha a mão, bota na bochecha, por favor. Isso. Para. Onde eu mandei botar a mão? Onde eu mandei botar a mão? Aonde 99% de vocês colocou? No pescoço. Por que você colocou no pescoço? Porque você me viu colocar no pescoço. O que eu faço fala 1000 vezes mais alto do que aquilo que eu falo. A nossa geração ouve o que a gente é. Ouve o que a gente faz. Não ouve o que a gente diz. Quando um transgressor entende que Cristo morreu por causa dele, eu sou o culpado da morte de Jesus, e Jesus é o culpado da minha ressurreição, da minha justificação, tudo que cabe a um justificado é fazer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário valer a pena. O projeto do Cristo não era que nós fundássemos uma nova religião para competir como o cristianismo com o hinduísmo, com o islamismo, com o judaísmo. O projeto de Deus para os seus era muito maior e é muito maior. Mas é importante que a gente entenda isso. De modo que, quando a gente vê o crente pecando, a gente não... Esse cara não é crente sim. Ele é justificado, morra e vai para o céu. Mas o problema é que se o justificado não se santifica, ele pode morrer e ir para o céu, mas enquanto vive o inferno. E o inferno que ele vive impede a outros de experimentar o que ele experimentou. Então, o enredo da Páscoa é exatamente isso. Agora, aí é que está a questão. A ressurreição, ela não terá validade se ela não passar de um saber teórico. Ah, pastor, entendi. Morreu por causa de mim e eu ressuscitei por causa dele. Justificação é uma coisa, santificação é outra. Legal, maneiro. E aí? Onde é que está a praticabilidade disso? Se o evangelho que a gente vive é só um saber teórico, é só uma revelação teológica, antropológica, sociológica, sei lá, qualquer lógica dessa da vida, não terá sido evangelho. E eu acho que nós estamos num tempo em que nós temos que materializar essa obra de Jesus na vida. Eu acho que nós chegamos a um tempo em que, diferente do que pensam, a gente tinha que falar menos e fazer mais. A gente tinha que falar menos de amor e amar mais. A gente tinha que falar menos de acolhimento e acolher mais. A gente tinha que ser a mensagem, ao invés de ser o mensageiro. Eu acho que são esses que vão prevalecer nos anos difíceis que virão para nós como raça, nos próximos anos e nas próximas décadas. Então, só haverá validade na ressurreição se ela produzir, irmãos, mudanças estruturais em nós. Se ela, de fato, não for só uma maquiagem, não for uma mudança de religião, não for a mudança de um lugar de culto. Eu cultuava lá naquele lugar, que era daquela religião, cultuo agora. Eu servia ao guru tal, agora sirvo ao pastor. Não, ela tem que mudar de forma estrutural. Então, se a ressurreição não fizer isso, não terá sido o evangelho que chegou à nossa vida. Então, a ressurreição, ela não muda só o nosso destino, ela muda, sobretudo, o nosso modo de ir. Sobretudo, o nosso modo de ir. Eu estou há 33 anos no ministério, há 30 anos na mesma igreja. Há bem pouco tempo atrás, uma pessoa que recém chegou à nossa igreja, veio de longe,
Ela pregou assim: pastor, o senhor quase não fala de céu e inferno, né? Eu falei: não falo não. Eu falo de Jesus, cara. E por que o senhor não fala de céu e inferno? Porque Jesus diz que é o caminho, né? Se eu cheguei ao caminho, que é Jesus, Jesus não é o lugar onde a gente chega, é o novo caminho pelo qual a gente vai. Então, se eu cheguei num caminho, eu vou dar no céu de qualquer jeito. Então, não me preocupo mais com o céu. Não toco mais no assunto. E se eu estou em Jesus, estou no caminho, não vou dar no inferno de jeito nenhum. Então, também não me preocupo com o inferno. Não tem sentido, né, pastor? Pois é, eu me preocupo com o tipo de vida que eu vivo nesse caminho, que é Jesus de Nazaré. Porque a forma como eu vivo no caminho, que é Jesus, é que vai mostrar ao mundo se eu estou em Jesus mesmo ou não. Ou se eu sou só uma falácia. Se eu sou só um religioso. Se eu mudei só a religião. Porque não é possível que alguém que ande no caminho Jesus viva uma vida similar a alguém que não vive no caminho Jesus. Quando nós caminhamos no caminho chamado Jesus, ou seja, quando Jesus não é nosso destino, ou seja, não tem como não ser notado, irmão. Não tem como a gente não sinalizar o reino. Então, quando a gente fala de Páscoa, quando a gente fala de religião, gostei muito do texto que vocês colocaram aí, a vida da igreja na vida da cidade, é isso mesmo? Porque é exatamente isso que Jesus quer. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. A igreja não existe para si. A igreja existe para a cidade. A igreja é uma forma que Deus usa para dizer à cidade: eu me importo. A mensagem da igreja, de Deus através da igreja para a cidade é: eu me importo. E se a igreja não tem projeto para a cidade, como a cidade saberá que Deus se importa com ela? Se a igreja só tem projeto para si, como que essa igreja pode entender ser aquilo de Deus? E se é de Deus, é um Deus egoísta, endocentralizado. Não tem nada a ver com o evangelho. Então, a ressurreição, amados, a Páscoa, ela não muda só o nosso destino, ela muda o nosso jeito de ir. Por quê? Porque se ela produziu justificação em nós, produziu justificação em nós para quê? Para que nós fôssemos promotores de justiça. Para que nós fôssemos promotores da paz, para que nós fôssemos promotores, para que nós fôssemos pacificadores. Então ela vai produzir mudanças estruturais em nós. Então, para o Cristo ressurreto, não interessa apenas os nossos ajuntamentos litúrgicos, nossas reuniões. O que interessa para Deus são atos de justiça. Ele espera que nós passemos por uma ressignificação da vida. Pensar em Páscoa é pensar em passagem. Então, nessa noite, vamos tentar fazer uma passagem. Vamos tentar pensar cada um de nós a sua própria vida. Vamos ver onde Deus provavelmente gostaria que nós fizéssemos essa ressignificação. Eu vou citar duas possibilidades. Que essa Páscoa produzisse essa passagem, essa ressignificação na relação que nós temos com o próprio Deus, com o nosso Redentor, com o nosso Justificador. E a nossa relação com Deus, por incrível que pareça e mais óbvio que pareça, ela precisa voltar a ser uma relação de gratidão, irmão. A palavra gratidão, ela vem da mesma raiz da palavra graça. Pela graça sois salvos ou justificados. Graça caris. Gratidão cariti. Mesma raiz. Então, se eu fui alcançado pela graça, salvo pela graça, se eu fui justificado pela graça, eu deixei de ser bandido para ser alguém liberto das sequelas do banditismo. Graça, o primeiro fruto do cristão precisa voltar a ser a cariti. Gratidão. Que é onde tudo começa na nossa relação com Deus, irmão. Irmãos, um desabafo.
Essa geração que a gente vive hoje é uma geração difícil de pastorear demais. É uma geração muito mimizenta, muito reclamante, muito murmuradora. É uma geração que reclama de tudo, uma geração que vê problema em tudo, uma geração que vê pecado em tudo, uma geração que vê o erro do outro em tudo. É uma geração de crentes que eu chamo de denuncista. Ele pecou, ela pecou, ele pecou, ela pecou, ele pecou, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo. Mas não é uma geração que vive de tal forma, não de apontar o erro dos outros, mas de atrair os outros pelo amor que exala. É muita gente reclamando de tudo. Compartilhei bem pouco tempo atrás, estou sentado no meu gabinete, entra um homem de 42 anos. Você já deve ter ouvido Neil falar disso. O cara senta e começa, pastor, eu estou muito chateado com Deus, frustrado com Deus. Eu falei, meu Deus do céu, como é que alguém pode se frustrar com Deus? Que Ele é perfeito, nele não há mudança, nem sombra de variação. É o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O cara é perfeito. Como é que eu posso me frustrar com Deus, Jesus amado? Eu estou frustrado com Deus porque Deus não abre porta, Deus não sei o quê, Deus não sei o que lá. E eu estou ouvindo o caboclo falando. Também, pastor, eu estou chateado com a nossa igreja pra caramba, porque a nossa igreja tem um monte de empresário, ninguém abre uma porta de emprego para mim, estou desempregado já tem uns 8 anos, e não sei o quê. Eu estou chateado com o senhor também, pastor. O senhor também podia me dar uma moral, pastor, que não sei o quê. Eu falei, o cara está chateado com todo mundo, o cara está bravo com todo mundo. E eu falo assim, cara, você está reclamando da vida porque você não está tendo oportunidade? Eu perguntei ele, quantos anos você tem? Ele falou, 42 anos. Eu falei assim, você é formado em quê? Não, eu não sou formado em nada não, pastor. E você no SESC, no SESI, no SENAC, fez qual curso profissionalizante? Você é profissional do quê? Não, pastor, eu não tenho profissão não. Aí eu falei assim, o que você estava fazendo quando você tinha 18 anos, brother? 19 anos. Aí ele falou, pô, pastor, 18 anos a gente estava aí, né, pegando as garotinhas, essa mãozinha dele me traumatizou, cara, assim. Eu estava por aí, pegando as menininhas. Eu falei, engraçado, você com 18 anos estava pegando as menininhas, com 42 você quer ser presidente da Petrobras, meu? Você quer o quê, brother? Aí ele falou, pô, pastor, eu vim aqui para o senhor me dar uma moral, o senhor está acabando comigo mais ainda. Não, cara, eu estou te trazendo para real, cara. Bota o teu pé no chão, rapaz, vira homem, rapaz. Cresce. Você tinha que dar graça porque está vivo, está respirando, está com oxigênio no pulmão, você não está passando fome. Esse homem, para mim, é a imagem do ser humano desse momento. Gente que não consegue ver em si a razão da sua própria desgraça. O que a gente ouve é murmuração. O que a gente vê hoje é reclamação. Meu Deus, como é difícil nós acharmos um crente que exale gratidão, que exale graça, que acorde de manhã dizendo louvado seja o nome do Senhor, porque eu acordei mais uma vez. A gente não se encontra com essa gente cuja energia da graça é exalada no dia a dia, que a gente a encontra sentado à mesa, quando a gente almoça com ele, quando a gente acorda com ele, quando a gente troca 2 minutos de conversa com ele, a gente sente a graça exalando, sem que esse sujeito pronuncie o nome de Jesus uma vez. Hoje nós queremos enfiar Jesus na goela dos outros, de qualquer jeito. Mas a gente não consegue exalar Jesus sem tocar o nome dele. Por quê, pastor? Falta graça, gratidão, caris, carite. Lamentavelmente, os justificados, porque pararam na justificação, não entraram na santificação, não amadureceram no Evangelho para viver uma maturidade que faça dele Senhor da própria vida, que banque a própria existência e seja Senhor de si mesmo. É mais ou menos como diz Eclesiastes capítulo 7, verso 14, é um texto que eu gosto demais porque ele é muito realista. Eu amo a Bíblia por causa do realismo dela. Nós vemos nesse texto o Senhor dizendo, no dia da prosperidade, regozija-te. No dia da adversidade, considera. Por quê, pastor? Porque Deus fez tanto esse como aquele. Quem fez o dia bom? Deus. Quem fez o dia mal? Deus. E o que eu devo fazer no dia bom, da prosperidade? Alegra. E no dia da adversidade? Considera. Porque para Deus, o que conta não é a qualidade do dia, é o dia propriamente dito. Quando eu sou batizado pela graça, e entendo que a minha justificação
me livrou dessa transgressão, me livrou para que eu valorize o dia e não a qualidade dele. Quando eu valorizo a qualidade do dia, eu murmuro se ele não for bom. Mas quando eu estou debaixo da graça, eu agradeço a Deus, irmãos, independente da qualidade do dia. Gosto muito de 1 Pedro 3,17. Tem uma palavra específica, fiz uma série de estudos nesse texto, onde o Senhor diz assim, porque é melhor sofrerdes fazendo bem, se essa é a vontade de Deus, do que fazendo mal. Porque é melhor sofrerdes fazendo o bem do que fazendo o mal. Aí, esse texto, ele está dizendo assim, olha, na vida não há a opção não sofrer. Não existe na existência humana a opção não sofrer. Você é do bem? Sou, vai sofrer. Você é do mal? Sou, vai sofrer também. Você só deve escolher como é que você vai sofrer. Se fazendo bem ou fazendo mal. Pois é. Essa palavra parece que não tem muita coisa a ver, irmãos. Mas como eu acredito com todas as minhas forças que põe a mão na bochecha, ninguém vai pôr a mão na bochecha. Vai pôr no pescoço, porque eu pus no pescoço. Eu acredito piamente que quando um cristão, irmãos, passa por esse sofrimento a respeito do qual Pedro fala, e ele sofre diferente daquele que não conhece a Jesus, tal postura no sofrimento fala mais alto do que a ostentação dos nossos troféus de vitória. Hoje o que nós fazemos é, olha quanto Deus me abençoou, olha quanto Deus me deu, olha onde Deus me levou, olha como Deus fez por mim, olha como Deus me livrou, olha como Deus... E a gente acha que é isso que glorifica a Deus. Tem gente que não conhece a Deus e é muito mais rico do que nós. Tem gente muito mais bonita do que nós na família. Está muito mais magra do que você lá na casa dela. Viajou muito mais do que você. Tem uma casa muito melhor em Ribeirão Preto. Mas a postura do cristão, irmão, no sofrimento, fala muito mais alto. Mas essa postura aqui só com a graça. Gratidão. A gente não ouve falar nisso. A consciência invadida, dominada pela gratidão, é uma consciência liberta do espírito de murmuração, do espírito de miséria, de gente lamurienta. Porque esse espírito é o que adoece o olhar, de modo a fazer que ele esteja sempre no que falta e nunca no que nós temos. Esse olhar que está sempre no que falta. Por que, Deus? Por que aconteceu comigo, Deus? Onde é que tu estavas, Deus? Por que comigo, Deus? Esse olhar de comiseração gera pedintes, não adoradores. Leone, treine a sua igreja para falar menos e fazer mais. Treine a sua igreja para viver uma espiritualidade que seja, na verdade, não uma espiritualidade espetacularizada, onde há os profissionais do altar, os supercrentes, os que falam língua de Gabriel, de serafins, de querubins, mas não sabem falar a língua do necessitado, a língua do encarcerado, a língua do que precisa ser acolhido. Gera uma espiritualidade que seja a espiritualidade não dos evangélicos, mas a espiritualidade do evangelho. Porque a espiritualidade dos evangélicos é de um ser humano que é evoluído no ensejo de se transformar num santo. Quando a santidade do evangelho é um santo conseguindo voltar a ser humano de novo. Porque o que foi deformado no Éden não foi nossa espiritualidade, foi nossa humanidade. Quando o pecado entrou no Éden, provocou rupturas entre nós que só podem ser restauradas em Jesus de Nazaré. Só em Jesus de Nazaré. Antes do pecado, a vinda de Deus era um momento maravilhoso na virada da tarde. Oh, deu 18 horas, ele vem. Entrou o pecado, Adão se esconde de Deus. Ruptura teológica. Há uma ruptura de consciência, porque quando Deus desce, Adão tenta se esconder de Deus atrás de uma moita. Você imagina, cara?
você atrás da moita se escondendo de Deus, irmão? Houve uma ruptura de consciência, ele não podia estar em plena consciência. E Deus sabe disso. Deus se faz de pai, né? Adão, onde tu estás, Adão? Alguém viu Adão aí? Quando acaba o pique-esconde, quem te mostrou que estava nu? Aí ele diz, a mulher que tu me deste. Ruptura sociológica. Ó, só para lembrar, tu que me deste, tá? Não pedi não. Ruptura teológica, de consciência. Ruptura sociológica. Ruptura familiar. Eles são expulsos do jardim. Ruptura ecológica. Quebrou tudo, irmão. Quando Jesus volta, o que ele faz? Ele restaura essa humanidade quebrada. Me liga a Deus, me liga, meu irmão. Me liga ao oikos, à terra, ao planeta. Então a espiritualidade do reino não é de um ser humano tentando se transformar num santo. É de um santo tentando voltar a ser humano de novo. Porque o que a raça humana precisa é de seres humanos referenciais de humanidade. Que não sejam egoístas, murmurantes, legalistas. Mas a gente só consegue viver isso vivendo na graça, com gratidão. Então a ressurreição restaura a nossa forma de olhar a vida. E eu olho para a vida com realismo, não com romantismo. Olhar para a vida com realismo é entender, seja eu do bem ou não, eu vou sofrer. Seja eu do bem ou não, vou ter dias de prosperidade e de adversidade. Problema nenhum, porque na graça eu estou preparado para qualquer qualidade de dia. E eu não vou perder um dia da minha vida por causa da qualidade dele. Aí nós vivemos hoje uma pandemia de ansiedade, uma pandemia de transtornos humanos de toda a ordem. E as pessoas estão sempre falando com a gente, pastor, é um vazio, pastor, que eu não consigo muitas vezes respirar, pastor, que um vazio do tamanho do planeta. Que vazio é esse, pastor? Vazio é vida não vivida. É o abraço que eu não dei hoje, o beijo que eu não dei ontem, o perdão que eu não liberei anteontem. Eu murmurando da vida e deixando de viver a vida por causa da dor da vida. Eu abrindo mão do dia por causa da dor do dia. Quando a Bíblia diz que basta cada dia seu mal. Então Jesus está dizendo, todo dia carrega mal em si, mas nenhum dia carrega mal suficiente para estragá-lo. Se o teu dia foi estragado para o mal, foi porque você trouxe mal de ontem enquanto culpa e mal de amanhã enquanto ansiedade. E aí você não vive o teu hoje, o teu agora, que é tudo que nós temos na vida. Aí quando você chega amanhã, você chega com a ausência daquele ontem que você não viveu. Aí você não vive hoje. Aí você chega amanhã com a ausência daqueles dias que você não viveu. Chega uma hora que você está com um vazio desse tamanho. É a vida que não viveu. E por que não viveu? Porque Deus me abandonou? Não, porque eu não amadureci o suficiente para entender que mais importante do que a qualidade do dia é o dia propriamente dito. Um justificado precisa buscar se transformar num santificado para que você possa olhar para a vida como Jesus olhava. Ressignificar nossa relação com o Redentor no campo da gratidão. Então, meu irmão, quando você transformar a tua vida, a gratidão no teu estilo de vida, em tudo dá graça, em tudo dá graça, em tudo dá graça, em tudo dá graça, em tudo dá graça. Quando ela começar a sair de você assim, naturalmente, você vai ver que essa palavra obrigado faz milagre, irmão. Essa postura diante da vida de gratidão. Postura de Jó, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A propósito, Ele sabe o que está fazendo. Eu não estou entendendo nada, mas Ele sabe o que está fazendo. Louvado seja o teu nome. Você vai ver que o universo conspira a teu favor. Você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que vai dar seu fruto na estação própria. Tudo quanto você fizer, prosperará para o nome de Jesus. Guarda isso no teu coração.
Mas uma outra área que a gente precisa melhorar na nossa relação com o Redentor é de obediência. São as partes práticas da nossa ressurreição. A Páscoa foi uma ação de Deus em favor do homem. Foi uma ação de Deus em favor da vida. Todavia, o efeito dessa ação se deu apenas nas casas onde houve obediência. Vieram lá as ordens e foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Obediência. A nossa relação com Deus tem que ir para além da cronologia. A hora de adorar, a hora de servir, a hora de orar, a hora de... A nossa relação com Deus tem que ir para além da geografia, lugar de adorar, como adorar, como isso. Tem que ser estrutural. A nossa relação com Deus tem que ser essencial, tem que ser verdade na consciência. Os olhos que devem motivar o nosso mover, irmãos, o nosso praticar, o nosso ser, tem que ser os olhos de Deus e não os olhos dos homens. Hoje nós andamos muito movidos pelos olhos humanos. Como a gente quer ser visto, meu Deus do céu. Como a gente quer seguidor, como a gente quer like, como a gente quer glória, como a gente quer tapinha nas costas, como a gente só faz se tiver alguém para testemunhar, como que os olhos de Deus não são mais suficientes para gerar plenitude em nós. Eu estava indo pregar em São Gonçalo, do outro lado da Poça d'Água, a gente vai lá no Rio de Janeiro, atravessando a Ponte Rio-Niterói. Aí pegamos um trânsito no caminho. Aí eu estava do lado de um rapaz, o vidro dele claro, o meu G5, todo preto, né? Aí ele distraidão lá, ele bota o dedo no nariz e começa a brigar com a meleca que estava lá, assim, irmão, cara, que coisa, rapaz. E eu olhando para ele, G5, tudo preto, ele não via de jeito nenhum, né, cara? Cara, ele metia o dedo assim no nariz, falei, cara, vai sair nos olhos dele, lá em cima, assim. E a meleca não saía de jeito nenhum. Falei, Jesus, libera essa meleca em nome de Jesus, vai arrebentar o nariz desse cara. Cara, mas ele estava numa guerra e eu morrendo de rir do lado de cá, porque ele não está me vendo, sou eu que estou vendo, cara. E ele está lá naquela batalha, naquela peleja, cara, eu não aguentei, eu baixei o botãozinho. Aí eu olhei para ele brigando lá, quando ele me viu, ele riu, ele foi, eu fui embora, ri também. Eu fui meditando naquela visão. Quando eu olhar para ele, eu falar assim, cara, que porco, que porcaria, meu irmão, nossa, que nojo. Aí vem a pergunta teológica. Você já tirou meleca? Já ou não, irmão? Mas quando é que a gente tira meleca? Quando não tem ninguém olhando para nós. Não é verdade? Há coisas na nossa vida que a gente só faz movidos pelos olhos dos outros. Se eles não estão aqui, eu faço. Se estiverem, eu não faço. Mas tem o oposto. Se eles estiverem vendo, eu faço. Mas se ninguém estiver vendo, nem me interessa fazer. Sem que nós percebamos, os olhos humanos hoje são a motivação de grande parte de nós cristãos. E aí nós não percebemos que, como cristãos, nós nos transformamos inconscientemente na religião que produz o maior número de idólatras. Porque se alguém estiver vendo, eu faço. Mas se não tiver, eu não faço. Ué, mas por que não? Porque não vai ter aplauso, não vai ter elogio, não vai ter louvor. Então, quando eu faço pensando nos teus olhos, eu estou pensando na minha imagem.
Não tem nada a ver com o Evangelho. É como se nós estivéssemos no deserto e eu percebesse que eu encontrei com alguém no deserto que está morrendo de sede igual a mim. Aí eu tomei o que eu podia dessa garrafa para sobreviver, aí descobri que tem um brother aqui que está morrendo também de sede no deserto. Aí eu dei a água para esse brother aqui, para ele não morrer de sede no deserto. Aí eu ouvi lá no cantinho alguém dizendo, caraca, pastor Ney é uma bênção, né, cara? Ele só tinha um pouquinho de água, dividiu lá, mas é o nome? Com Vinícius. Aí eu dei água para esse cara para salvar a vida dele, Leone. Pô, mas veio um louvor de lá, alguém me viu, gostei. Ok. Aí chega outro dia, eu vou lá dividir a água com alguém também. Aí, presta atenção. Aí alguém que está morrendo. Deu para entender a diferença, não? Lá eu dei por motivação pessoal, generosidade, santificação. Aqui eu dei esperando que alguém visse e me louvasse de novo. O produto é o mesmo, a motivação completamente diferente. Deus me abençoa lá e me reprova aqui. Enquanto o olhar humano for a minha motivação, o que Deus me oferece são as suas costas. É a sua reprovação. Para quem recebe a água, Vinícius, não interessa, eu quero matar minha sede. Mas para quem produz o bem, isso aí é que interessa para Deus. Porque mais importante do que o bem que eu produzo é a motivação que me levou a fazê-lo. E é por isso que frequentemente nós nos encontramos com gente no nosso meio que a gente diz assim, meu Deus, eu não consigo entender essa irmã, esse irmão, essa pessoa, esse homem, essa mulher. É tão bom, uma pessoa tão generosa, uma pessoa tão maravilhosa, tão tremenda, mas vive uma vida tão desgraçada, tão miserável. Talvez não seja tão bom assim. Porque Deus olha para o intento do coração. Neil, você está me obedecendo como produto da justificação, ou você quer aplauso? Ou você quer like? Se não tiver ninguém olhando, Neil, será o mesmo? Os olhos que nos devem motivar a ser e praticar têm que ser os de Deus e não os dos homens. Que nós vivamos uma vida a provar para Deus, Deus, tu sabes com que motivação eu faço. Tu sabes, ó Deus, por que eu faço. Porque o que a gente vê hoje é muita gente ficando para trás, porque não recebeu glória, não recebeu aplauso, não recebeu o devido reconhecimento. Ninguém reconhece meu trabalho nesta igreja. Mas isso acontece muito no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo é outro nível de crente, não acontece isso. Estou chateado com esta igreja, ninguém reconhece o meu valor. Estou indo para aquela outra igreja, porque aquela outra igreja... Aí nós vivemos essa mudança de igreja eterna e ininterrupta, porque as pessoas estão atrás de reconhecimento, estão atrás de aplauso, estão atrás de promoção, estão atrás de visibilidade. Para nossa tristeza, como é que nasce uma igreja evangélica no Brasil? Divisão interna, ruptura, rebelião. De cada 10 igrejas, 8 nascem em rebelião. Porque alguém trai o seu pastor e diz, o Espírito Santo está me levando para abrir uma igreja aqui, só que com as ovelhas do outro. E diz que é o Espírito Santo. Ele quer visibilidade, ele quer cargo, ele quer poder. E hoje acontece um fenômeno sinistro. Alguns meses atrás, um casal da minha igreja levanta assim, pastor, viemos agradecer o senhor, estamos indo embora e tal. Vamos para onde? Nós vamos abrir uma igreja para nós. Mas você é pastor? Não. E você é? Não. A gente vai se consagrar. Mas não é assim, brother. Não, pastor, eu tenho um sonho, desde que me converti, eu vou abrir.
Seja o que Deus quiser. Abriu. Ah, vou abrir uma padaria. Vou abrir uma cafeteria, uma mecânica. Vou abrir uma igreja. Está lá. O que se quer? Obediência é o que se espera dos discípulos do ressuscitado. E a desobediência é a comprovação cabal de que essa obra foi desconfigurada em nós. Porque o desobediente é também o ex-obediente. O desobediente é o obediente que foi desconstruído. E o obediente que é desconstruído não é aquele que deixa de fazer só o que Deus mandou, é aquele que deixa de fazer o que Deus mandou para fazer o que ele acha que tem que fazer. Irmãos, voltemos à obediência e voltemos ao nosso lugar no mundo. Quando Deus criou você, criou para um fim, criou para uma missão, criou para um lugar, criou para um propósito. E cabe a nós acharmos esse lugar e estarmos nesse lugar para a glória de Deus. Nós precisamos dessa reconfiguração da nossa relação com o nosso Redentor, no nome de Jesus. Aleluia! Isso tem a ver, irmãos, com o Salmo 23:1. Agora, pouco tempo atrás, uma ovelha chegou perto de mim e falou assim: pastor, agora eu vou lhe pegar, hein? Eu falei: é mesmo, Júnior? Vou. Porque o Salmo 23:1 diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pastor, está faltando um monte de coisa na minha vida. Aí, eu olhei para ele, é um brodinho, eu falei uma palavra que não dá para falar aqui, né? Eu falei: tu tá de comigo, né, cara? Tá de brincadeira comigo? Não falei brincadeira, falei outra palavra. Tá de brincadeira comigo, né, brother? Ele não falou que não ia faltar nada, pastor? Falou. Então, está faltando. Pois provavelmente porque você no texto só se prendeu no nada me faltará. Quando o mais importante no texto é o Senhor é meu pastor. Todo mundo quer o pastor, mas nem quase todo mundo quer o Senhor. Quando eu digo o Senhor, eu estou dizendo, eu sou servo. Requer-se de um servo do Senhor obediência. Você está andando em obediência, brother? Né, pastor? A gente tem, né? Sabe como é que é? Não sei não, brother. Se você o chama do Senhor e ele é pastor, então você é ovelha. O que um pastor requer de uma ovelha? Que ela se reproduza, né, brother? Você está atraindo outros a Jesus, não? Seu testemunho já trouxe outro a Jesus? Você se reproduz como ovelha, não? Eu nunca ganhei ninguém para Jesus, não. Estou entendendo. O Senhor que é pastor espera que as suas ovelhas forneçam lã. Você já forneceu lã para o seu pastor? Não. Então esse salmo não diz respeito a você. Não é contigo que ele está falando. Quando eu chamo de Senhor, pressuponho obediência. Quando eu chamo de pastor, pressuponho ser ovelha. E quando eu sou, nada me falta. Então vai lá, se transforma nesse alguém a respeito de quem o Salmo fala, e as promessas do Salmo se cumprirão na sua vida. Então, os frustrados com Deus, os que abandonam o altar e a comunhão, sempre culpabilizam Deus. Sempre culpabilizam a igreja. E por que faz isso? Porque foram justificados, mas não santificados. Não amadureceram a estatura de Cristo para poder entender o Evangelho como ele é. E quando a gente entende, ressignificamos a nossa relação com o nosso Criador, com o nosso Redentor, no campo da gratidão e da obediência. E termino. Nós precisamos ressignificar a nossa relação com o nosso semelhante. Quando o doutor da lei se aproxima de Jesus e diz assim: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Aí Jesus diz lá em Mateus 22:37, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda tua alma, todo teu entendimento.
Então ama a Deus com toda a tua alma, todo o teu coração, totalidade, irmão. Este é o grande primeiro mandamento. Aí o doutor da lei falou, opa, me dei bem. É igual o jovem rico. Cumpre os mandamentos. Opa, estou dentro. Não, calma. Você está quase salvo. Um homem quase salvo é um homem totalmente perdido. Dá um tempo aí, tá? Aí ele vem com o segundo mandamento. E o segundo semelhante a este, aí eu fico pensando, a cabeça do doutor da lei. O que pode ser igual, semelhante a amar a Deus com toda a minha alma, todo o meu coração, todo o meu entendimento? Meu Deus, o que é tão importante quanto amar a Deus assim? Aí Jesus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele termina dizendo, destes dois dependem toda a lei e os profetas. Toda a Bíblia Sagrada, que era a Bíblia deles, era a lei e os profetas, toda a palavra de Deus se torna refém desses dois mandamentos. Não basta apenas amar a Deus, porque você vai viver uma fé viajandante. E não basta amar só os homens, porque você vai se reduzir a um filântropo. É céu e terra. É transcendente e imanente. É o físico e o metafísico. É junção. É união de céu e terra. É fazer tudo uma coisa só. Então, ou eu entendo isso, que não existe relação com Deus que não desemboque na reconciliação com meu irmão. Não existe alguém que se encontra com Deus da Bíblia sem que esse Deus da Bíblia não te faça encontrar com alguém da terra. Quando eu me dou a Deus em conversão, Ele me doa a alguém em missão. Deus não fica com ele para mim, porque Deus não precisa de mim. Não há nada que Deus não possa fazer sem mim. Não há nada que eu possa fazer para Deus que Ele não faça sem mim. Não há nada que eu possa dizer a Deus que Ele já não sabe. Não há nada, Deus não precisa de mim para nada. Então Deus me recebe e me doa. Os fariseus e os doutores da lei nunca entenderam isso. E me parece que os cristãos, grande parte deles também não. Porque quando você fala em obras hoje, aí você vê os crentes falando assim, pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, pastor. Tá. Então, se a gente não é salvo pelas obras, a gente não precisa fazer obras. É exatamente isso aí, pastor. A gente precisa o quê? Vir para a igreja cantar. Mas para cantar precisa vir para a igreja, irmão? Você canta no banheiro ou não? Eu vou para a igreja ouvir palavra. Precisa vir para a igreja para ouvir palavra? Não precisa de igreja para quê? Aí eu digo, como que você lê? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para as boas obras. Eu não sou salvo por elas, mas eu sou salvo para elas. Eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo. Eu não sou sal da igreja e luz da igreja. Então, meu irmão, quando eu penso ressurreição, eu preciso entender que quando Ele opera essa maravilha em mim, essa maravilha em mim foi operada, transgressor para justificado, para que a minha vida seja uma vida diferente daquela que eu vivi antes dele. Antes eu vivia para mim. Eu vivia um amor que se centrava em mim mesmo. Hoje eu vivo um amor que não busca os seus próprios interesses. É um amor que busca, mas não mais os seus próprios interesses. E quando eu vivo esse amor que não busca os seus próprios interesses, o amor de Deus me batiza. E aí eu supro todas as minhas necessidades. Irmãos, a Bíblia é tão clara quando nos dá aula de vida existencial, né? Quando diz, meu Deus, busca primeiro o reino, meu filho. E as coisas, deixa comigo. Sara o teu senso de valores. Cuida do que é meu, que do teu cuido eu. Aí você bota o reino em primeiro lugar e diz assim, Senhor, é contigo mesmo. Você vai ver que Deus vai colocando tudo no lugarzinho da tua vida.
Deus vai cuidando do seu casamento, da sua empresa, do seu sono, vai cuidando da sua saúde física, da sua saúde emocional. Deus vai ajustando a tua vida, Deus vai afinando você como um guitarrista afina a sua guitarra. É lindo quando o camarada desse violão pega o violão e fala assim, tem uma corda desafinada. Aqui de longe, o cara ouve longe. Ele pode não estar tocando, mas vocês que são músicos, estiver sentado lá atrás, se tiver uma cordinha aqui desafinada, vocês ouvem, não ouvem? Caraca, esse violão está desafinado. E você acha que Deus não sabe que a nossa vida está desafinada? Você acha que Deus não sabe que a tua vida está desafinada? Que tem alguma coisa fora do lugar? Por que Deus não faz alguma coisa? Porque essa coisa que precisa ser feita por cada um de nós. Quando nós sararmos o nosso senso de valores, Deus vai começar a afinar a nossa vida no nome de Jesus. E é o que eu sonho para a igreja brasileira, é o que eu sonho para cada um de nós. Não existe relação com Deus que não desemboque em reconciliação com o meu semelhante. Então, servir a Deus é amar e pronto, ponto. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quais mandamentos? Amar a Deus e ao próximo. Não só a Deus, não só ao próximo. E quando a gente lê Gálatas 6:2, terminei, levai as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Você quer cumprir a lei? Quantos aqui gostariam sinceramente de cumprir a lei de Cristo? Diga glória a Deus. É só tornar a vida do outro mais leve. Levai as cargas uns dos outros. É só isso. Se a gente não divide carga, a gente acaba por se transformar na carga. Hoje nós vivemos uma relação absurdamente tóxica. Uma geração absurdamente adoecida, que quer viver uma espiritualidade espetacularizada. Irmãos, eu vou pregar em alguns congressos, algumas igrejas, cara, que eu vejo gente tão santa assim nesse lugar, um negócio tão impressionante que eu falo, Jesus, eu não sou crente, não. Eu vou subir nesse altar, eu vou cair endemoniado, não é possível, porque o cara é muita santidade, meu irmão. Irmãos, eu estava no ônibus, eu vi um cara sentado, fui falar com ele começou a chorar. Falei, aí depois eu entrei no açougue, Deus mandou falar com o açougueiro começou a chorar. Nossa, aí depois eu fui comprar o pão no dia seguinte, e o padeiro começou a chorar. Eu falei, meu Deus, todo mundo chora falando com o cara. Comigo ninguém chora, só de raiva quando chora. O cara quer vender uma imagem, eu vi o anjo me visitou. Eu falei, meu Deus, para que isso tudo? Jesus está dizendo, é só dividir a carga com o teu irmão. É só tornar a vida do outro mais leve. Porque eu e você sabemos que a gente não adora no quarto como a gente adora aqui nesse altar. A gente não louva no quarto como louva aqui na congregação. Quando não tem ninguém olhando para nós, nós somos outros. E esse aqui é o grande barato da Bíblia. O nosso Deus não se relaciona com esse ser que nós somos aqui na igreja. Ele se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. E quando há verdade lá, quando o transgressor, que foi o culpado da morte de Jesus, experimenta a justificação, porque ele ressuscita para que esse transgressor se torne justificado. E esse justificado caminha com ele para que ele experiencie santidade. Experienciando santidade, então ele vai ver ressignificada a sua relação com o Pai. Gratidão, Deus, não me interessa mais a qualidade do dia, eu vou celebrar o dia, eu não vou perder mais um dia, um minuto na minha vida, porque eu estou vivo. Ele vai viver agora não só por murmuração, mas gratidão. Ele vai viver por obediência. O que vai motivar não vai ser os olhos alheios, não vai ser opinião alheia, não vai ser aceitação alheia ou rejeição. São só os olhos do Senhor. Os olhos do Senhor basta. E quando Deus basta, a gente entende que Deus nos manda em missão. Eu vos escolhi para que vades. Vos escolhi para que vades. Então, de modo que quando a gente se encontra com Cristo, a gente não se encontra com uma bolha antidor, antitrauma, antifrustração. Quando a gente se encontra com Cristo, a gente se encontra com uma missão. A gente se encontra com o nosso lugar do mundo. E eu termino a minha fala exemplificando tudo que eu disse com aquela experiência de Jesus no barco.
quando eles estão atravessando o mar e o mar se encapela, as ondas estão querendo levar o barco a pique. Os profissionais do mar já não sabem o que fazer, estão todos desesperados, começam a jogar tudo no mar para que fique mais leve. Jesus está lá embaixo, no porão, dormindo, babando. Todo mundo lá em cima desesperado, meu Deus, nós vamos morrer. Jesus está dormindo. Eles são de tal forma tomados pelo pânico que eles vão lá embaixo com raiva de Jesus, indignados com Jesus. Porque todo mundo trabalhando, todo mundo se virando, todo mundo dando do seu jeito, todo mundo participando, todo mundo inserido. E Jesus aonde? Dando mau testemunho e dormindo lá no porão. E eles vão lá com raiva de Jesus e acordam a Jesus e mais ou menos assim, pô Jesus, acorda aí, deixa de ser preguiçoso, está amarrado esse sono em nome de Jesus, sai, levanta aí. Aí Jesus levanta, diz que eles são de pouca fé. Jesus vai lá na frente, venta. Pô, cessa, estou dormindo, pô. Ô Mar, oxe, quieta aí. Aí eu acredito que Jesus voltou para dormir. Eu e você nos prendemos no quê? Ele faz cessar os mares e os ventos aquietarem. O poder de Deus é poder de Deus para acalmar o mar, para cessar a tempestade e o vento. Não, o poder de Deus não é para isso não. O poder de Deus é poder de Deus para não permitir que nenhum mar encapelado, nenhum vento atrapalhe o nosso sono. O milagre no barco não foi Jesus acalmar a tempestade. O milagre no barco não foi a palavra de Jesus para quietar o vento. O milagre no barco foi o vento e o mar não acordar Jesus. Porque a Bíblia diz que aos seus amados, Ele abençoa o quê? Enquanto dormem. Ou seja, o que você precisa fazer na sua vida, irmão? Dormir. Diga para quem está, vai dormir, irmão. Vai dormir. Está alimentando a vagabundagem? Não. Estou alimentando maturidade que me faz entender que quando a minha vida é vivida com Jesus no barco, não há tempestade, não há adversidade que roube de mim a fé nele, mas uma fé tão grande, tão verdadeira, que não me permitirá que problema algum do lado de fora eu roube meu sono. Pela plena certeza de que a minha vida está na mão dele. E viver assim é viver em gratidão e é viver em obediência. Quem dorme bem, acorda bem. Quem acorda bem, acorda para cumprir missão. E a nossa missão é tornar a vida do outro mais leve. E desculpe, nós cristãos modernos somos especialistas em infernizar a vida do outro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus abençoe vocês.